mais cedo. Vou fazer uma operaçãozinha aqui na nossa banca de gestão, que eu não toquei nela hoje. Se ele tocar aí essa esticada de vela, ó, gap, já vai receber meu clique, tá? Mas eu queria mesmo era aquele topo. Se pagar o gap é ótimo, porque a missão dele é tocar aquele topo. Então vamos ver se o gap paga. Vou dar mais um aqui, porque ele desceu muito. Então vamos ver se ele escapole para cima, né? O gap tem uma força compradora, mas esse aí tá desenvolvendo muito forte a força vendedora. É, dos males os menores, né? A gente pegou uma taxa ainda. Deu esse probleminha aí, mas tá tudo certo. Outro gap aí, ó. Vou pegar outro. Subiu, peguei, me jogou lá embaixo, não teve jeito. Deixa ele subir novamente. Vou pegar dois cliques aqui, ó. E o terceiro também. E um quarto. Vamos entrar com R$ 102 aí nessa jornada. Para retração é mais um gap. Que vamos ver se a força vendedora vai atuar agora, tá? Porque antes a força vendedora atuou num gap de alta e num gap de baixa. Vamos ver quem vai imperar aí agora. Mais um gap que falha na nossa região. E vamos de comprinha, tá? Pronto. Vou fazer 5 entradas, galera. Essa aqui vai ser... deixar um saldinho ali, caso eu precise. 154. Fazer 5 entradas, tá? Já foram 3, né? Com essa daqui, tá? Comprando em busca do objetivo. Pegamos dois gaps. O gap não auxiliou. Os dois falharam. Agora vamos de fluxo. Fluxo pagou. Voltou 121. Basicamente a gente vem aí para um sistema quase 0 a 0. Outro gap eu vou pegar de novo, ó. Se ele descer mais eu pego mais um aqui embaixo. E mesmo que nada, me jogou na mesma região. Aí se ele descer eu protejo, que tem 5 segundos ainda. Esse horário o preço é muito complicado, tá, galera? Principalmente para as contas assim como a minha, que ela tem uma limitaçãozinha, tu vê aí, né? Tem um delayzinho, mas a sua não tem delay não. A minha tem, é que eu me acostumo com essa doideira, mas é bem complicado esses delays da entrada, né? Porque você acaba não pegando a taxa onde você quer direito, mas eu já tô acostumado. Então, por mim eu não reclamo, tá? Se eu tivesse reclamando, eu não entraria. Porque não faz sentido você reclamar de uma coisa, né, e ficar praticando ela, né? Nesse caso eu falo da conta que está com problemas, tá? De toda forma, aqui é o último topo da micro região dessa região e da macro dessa, ó. Dá pra me acreditar na venda. Deixa ele subir. Vou pegar uma aqui. Ó, tá vendo? Era pra pegar lá na origem dele e eu não consegui por conta desse delayzinho da minha conta, tá? Só pra você saber. Era pra pegar mais ou menos aí, ó. O clique era pra entrar aí. Então vamos aguardar. Ah, deixa eu te falar. Por que é complicado esse horário pra você operar?
porque existe as circunstâncias do volume, né? Você não tem muito volume aqui, você não tem isso, não tem explosão do volume, você não tem nada. Ó, ia dar empate mais ou menos aí, galera. É isso, pegamos aquele delay. Então você não tem o volume acontecendo, né? Ó, posso até comprar, tá, galera? Aqui, ó. Porque ele já cansou o ponto dele de exaustão. Vou pegar essa comprinha aqui, ó, com 77 a favor do movimento de rompimento e não de queda, tá? Veja que a última vela foi muito fraca, ela perdeu o volume de venda muito forte. Eles já bateram um topo, ele já corrigiu o topo e agora, como a vela anterior não jogou fluxo de venda, eu acreditei agora na compra, tá? Por isso que eu entrei. Então, falando sobre o volume ele está dentro do horário comercial. Então imagina só o seguinte cenário. Vamos só acompanhar essa entradinha aqui que tá nervosa. Segura, 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 segura. Segura. Show. Então vou tentar bater os 400, galera. Que tu viu, tá bem difícil, né? Então tá sendo considerações aí sobre este volume. Imagina só o seguinte cenário. Você está... Então, a consideração sobre esse volume, para você entender, ele está melhor dentro do horário comercial. Por que dentro do horário comercial? Porque imagina só, aqui tem fluxo de grana rolando e grana muito forte, certo? Dos também chamados big players do mercado. São aqueles bancos, né? Grandes corretoras, enfim, tem um universo de coisa acontecendo. Eles têm muita grana. Então, os big players do mercado é a galera que tem grana mesmo para investir pesado. Vou pegar essa vendinha aí por conta do quase engolfo que aconteceu. Tô acreditando na retração desse preço, tá? Voltando para dentro da região aqui. Como ele não conseguiu romper direito a região do suporte, da resistência que eu marquei ali em cima, é que ele descer. É uma previsão, tá, galera? Eu estipulei a venda agora seguindo o fluxo baixíssimo, porque a vela foi diferente daquela doji que eu comprei, né? Essa aí é muito forte, tá? Então, quando eles estão atuando dentro do mercado, eles botam força compradora, força vendedora, porque eles têm margem para isso, né? Jogar o preço onde eles querem. E nesse horário, muitas bolsas estão fechadas. Principalmente a galera dos bancos estão dormindo, né? Estão no oitavo sono, que vão já já acordar. Não, começa o horário bancário 10 horas. Então, boa parte dessa galera, olha, tudo certo, 400 batemos e a gente para por aqui, tá? Então, boa parte dessa galera vai entrar 10 horas no banco para começar a atividade bancária 10h30, né? Por isso, na Bolsa de Valores, você tem lá, às 10 horas da manhã, existe a explosão, porque é o mercado à vista. Aí, a galera entrando, se posicionando, quem vai se posicionar para alta vai pesar a mão lá, quem vai se posicionar para baixa também. E aí a B3 sofre nesse momento, né? Você tem que analisar bem o mercado. E abrindo um parênteses sobre a B3, eu vou voltar, galera, porque a agenda sobrecarregou de verdade. Eu não consigo estar num monte de canto. Eu que toco os projetos, né? Eu que acompanho os projetos. Seria prático se eu tivesse gerado um projeto meu, e saísse de dentro dele. Não, eu gosto de acompanhar, galera, porque eu quero ver como é que o projeto vai ser, né? De perto, respirar e estar junto. De toda forma, B3, eu voltarei, tá? Daqui a uma semana, 2 semanas, estou mudando também, você está sabendo disso. E vamos animar aquele canal. Inclusive, você que não conhece ainda a B3 vai passar a conhecer, porque vai ter vídeo de toda a natureza lá, inclusive para te inserir dentro desse mercado, tá? Ok, então 10 horas o mercado abre e tem explosão. É fruto disso, dessa atitude dos compradores e vendedores. Ok? Trate essa janela como horário comercial. Ali, a explosão vem 10 e pouco, né? 10 horas já, começando ali 10 horas, 9 e pouco já vem a pressão, tá? Na verdade, 15 para as 10 existe o pré-mercado, que são
que a bolsa já abre para as pessoas já se alocarem. Eles já vão comprar, vão se posicionar em um papel, né? Já vão dizer que preço eles querem entrar, que preço eles querem sair, que preço eles querem realizar. Já vão colocar ali às 15 para as 10. Mais ou menos, tá? Aí o mercado já começa a ficar punk. O horário comercial ele vai até às 18 horas. Então, deste horário até às 18 horas, o mercado está com volume confortavelmente bom, né? Óbvio que tem os relaxamentos do mercado. Que horário é relaxamento do mercado? O relaxamento do mercado é horário de almoço, né? Que aí boa parte dos operadores de grandes bancas saem, se ausentam, vão lá para o seu almoço de 1 hora e meia. E depois ali o mercado desaquece depois das 3 horas também, porque né, há uma outra liberdade comercial aí. A galerinha já começa a soltar mais as ordens, realizar e sair fora, e o mercado fica ali naquela pancadinha, mas não é tão porradão quando abre ali às 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora, 2 horas da tarde, né? Ele já perde um pouco do volume dele. E às 18 horas é que você vê mesmo o gráfico mal caminha, mal anda. Isso é uma analogia que eu estou te dando para você pensar na bolsa como uma situação só, né? Então você tem o horário comercial com a pressão maior. Agora não, agora você tem um mercado que pouco se defende para compra e pouco se defende para venda, né? Um gap desse no mercado de alta volatilidade, vamos falar disso, ele desenvolve. Ah, mas deu loss aí, tu pegou 2, deu loss ali, deu loss acolá, deu loss acolá, deu. A gente acreditou num gap. Baixo volume pode acontecer esse tipo de probleminha operacional. Mas não é para tirar do jogo, né? A gente foi operando outras situações que apareceram aqui durante a nossa jornada. Suave na nave, tá? Pois muito bem, galerinha. Então é sobre isso. Cuidado ao operar esse horário, tá? Tem que saber operar fluxo, tem que saber pontos fortes do gráfico, como a gente marcou aquela região, lembra? A gente acreditou na venda porque não conseguiu passar nela, ó, olha a região como é forte, ó. O alvo chega ali, e quando ele não acumula, ele se, assim, ó, olha lá, trajetória, o que vai mostrar ali é o que tem no passado. O gráfico segura aqui nessa região, e ao segurar, ele não é que ele vá parar o preço, não é isso, é porque tem um respeito, aquela região tem um respeito, e principalmente tem lá a força compradora ou a força vendedora. Neste caso, aqui do euro USD nessa região, do preço aí 1.000 e cacetada, né? Ele estacionou aí um pouquinho, sentiu e está voltando a cair. Voltou depois do que? De uma figura de reversão. E essa figura aqui eu vou te dar o nome dela também, para tu ficar de boa, para conhecer alguns fenômenos de figura que me fazem tomar decisões também, tá? Então, olha só. Essa figura de reversão que você está vendo bem aqui, deixa eu pegar um marcador melhor, deixa eu aumentar essa tela aqui. Eu não quero tirar esse win aí não, porque ficou legal. Deixa esse win aí. Eu quero ficar assim, ó. Pronto, assim tá ótimo. Agora eu consigo te explicar. Essa figura de reversão aqui, bem aqui, ó. A gente tem duas, na verdade, tá? A gente tem essa daqui e depois a gente teve essa daqui, ó. Ok? Temos duas situações de figura de reversão. Essa em especial, essa daqui, deixa eu trocar a cor para não ficar tão esquisito. Essa daqui é chamado ponto de retorno. Ele vem dos estudos do nosso amigo Down. Esse é um estudo do Down. E nas minhas mentorias eu passo informações mais detalhadas sobre a teoria de Down, né? Sobre aspecto de topo e fundo para fazer marcações. Tem uma onda aí bem legal. Então, aqui
neste ponto aqui, trata-se de uma figura de reversão chamada ponto de retorno. Faixa, mas isso aí é um engolfo, mano. Não é um engolfo. Isso aqui é um ponto de retorno. Características de um ponto de retorno para você entender sobre essa figura de reversão tão especial, tá? E ela também, assim como qualquer outra figura de reversão, como arame, doji, engolfo, né? Estrela da noite, nuvem negra, piercing line, corvos negros, cavalos brancos. O que você tiver de guia aí sobre essas técnicas de candlestick, tá? Ele é um padrão tão forte quanto qualquer um dos outros quando ele estiver posicionado em topo e fundo de mercado. E aqui a gente tem um cenário de análise de topo e fundo do mercado, tá? Você viu que eu voltei, é uma zona de acumulação muito boa. Ok, qual é a características do ponto de retorno, já que você não conhece, é novo para você isso? É o seguinte, primeira característica é que esse aqui é o fechamento da vela verde, tá? Essa região que eu acabei de marcar. Essa região aqui, que eu estou apontando do candle vermelho, é a região de abertura deste candle. Observe que a região de fechamento do candle verde, comparado com a região de abertura do candle vermelho, a gente tem um leve gap. O fechamento da vela verde tem o preço maior do que a abertura do candle vermelho que fez a tendência de baixa, tá? A primeira característica precisa ter esse desnível, e esses desníveis são os gaps. Então a vela vermelha deu um gap em relação à vela verde que está apontada aí. E a partir deste gap, a gente precisa ter outra característica para ser o ponto de retorno. A vela vermelha jamais poderá superar a máxima do candle anterior. O candle vermelho, para configurar esse tipo de figura, ele não pode ter o mesmo nível de fechamento, já que ele vai fazer uma abertura. Ele não pode ter o fechamento igual ou melhor, ele não pode ter a abertura igual ao fechamento da vela verde. Ele tem que ter esse gap para dentro da vela. E para finalizar essa figura, ela tem que romper, olha só, ela tem que romper obrigatoriamente para ser uma figura forte. Ela tem que romper a mínima do candle anterior. Que nesse caso a mínima é esse paviozinho aqui, né? Pois muito bem. Ela fechou com esse pavio, sim, fechou abaixo dele. Então ela já rompeu, então tá tudo certo, tá? Esse é o nosso ponto de retorno. E o ponto de retorno, ele nos estudos do Dow, ele pode fazer isso daqui, ó, até encontrar, na verdade, uma nova estrutura de quê? Ó, onde é que ele para? De topo ao fundo, né? Ele se projeta até lá. E depois disso, ele pode gerar outros problemas? Pode. Olha só que interessante. Tá aqui outro ponto de retorno. Agora é fundo, ó. Olha só o ponto de retorno. Olha o que ele está fazendo com o gráfico, tá? Só para você entender, essa figura é bem interessante quando você sabe analisar gráficos. Se você não souber analisar gráficos, pontos de suporte, resistência, isso aqui que eu estou falando para você é uma técnica que talvez você não vá conseguir aplicar, porque você não sabe identificar topo e fundo, tá? Mas com essas instruções que eu estou te dando aqui, eu estou te dando referência. Então volta e estuda o que eu estou te falando aqui. Fundo do mercado. Não é que a gente marcou lá atrás, ó, fundinho. Essa vela, em relação a essa outra vela aqui, tem um gap. Um gap que ela fechou. Agora, da forma contrária, já que é uma tendência de baixa. Qual a característica do ponto de retorno da tendência de baixa? A vela verde em relação à vela vermelha tem que ter
o preço mais alto, tá? Olha a verde sempre puxando o preço para cima, tá? Mas neste caso, ela tem que puxar mais alto o preço de abertura, ok? É essa a análise do pensamento reverso. Ela fechou, ela abriu com preço maior do que o fechamento da vela anterior, que foi a vermelha. Neste caso, a gente tem mais uma formação de uma figura que é um ponto de retorno. Tá? E ela que eu estou circulando de setinhas, tá? Olha a precisão que ele está dando aí no gráfico. Ó. O gráfico começou a subir. E possivelmente, como é uma figura de reversão, ele vai parar em fundo. Deixa eu tirar isso aqui agora. Ele vai parar em fundo da região. Veja que isso aqui é uma região que a gente marcou. Ele pode parar aí, ó. Tá aqui o topo, tá? Ele pode parar aí? Pode. Ele pode parar aí agora. Nessa região aqui. Por quê? Foi a última região de latência aqui da força gráfica, ó. Ele tá todo aqui animado nessa região. Olha só. Ele pode parar aí? Pode começar a parar aí. E isso tudo que você está vendo aí é com base no nosso ponto de retorno, que inclusive está naquela região. Veja que o gráfico está começando a subir. Este é um ponto de referência que eu te mostrei que o preço pode parar. Pode. Olha só o que está acontecendo com o preço. Isso são análises de regiões de topo e fundo, galera. Se você não souber, isso aqui não vai servir de nada para você na tua análise técnica, tá? Qual é o objetivo deste gráfico agora? O objetivo deste gráfico é buscar topo. Pronto. Tá aí, ó, ele chegou num topo agora, nessa região. Esse é o objetivo dele? Ai, nossa, fecha. Eu não consigo fechar isso aqui, ó. Ué, por que que não tá fechando? Ó, eu ia pegar uma venda, galera. Eu ia pegar uma venda aí pra te mostrar. Era o objetivo dele. Ele já tem um topo anterior, que era aquele ali, ó. Eu ia pegar uma venda, tá? Que era o objetivo dele. Topo anterior que eu te mostrei, daqui atrás. Ele sentiu. Ó, ele voltando, tá vendo? Ele voltando de duas regiões que estão concentrando a margem do preço. E eu sei que ele está empurrando o preço por conta da nossa figura de reversão que está aqui bem embaixo do alvo, tá? Mas aí o gráfico já está começando a resolver, ó, e a gente perdeu essa entradinha aí, mas que bom que a gente perdeu, porque eu já bati meta aqui contigo, e da entrada aí era... é coisa sem noção, tá? A gente está fazendo explicações aqui, ok? Então tá aí uma bela explicação sobre a figura de reversão para você, que me fez entender que a gente tinha um perfil vendedor. Então não foi só ver aquilo, as figuras vão me orientando também, tá? E assim as coisas vão rolando, tá bom? As imagens vão ajudando a gente a tomar decisões em certos momentos e a evitar também certas atividades de pullback, throwback, porque é uma figura que está empurrando o preço. Então o que eu vou fazer ali, né? Beleza? Fica essa dica também. Fechou? Então um beijo no seu coração. Foi ótimo compartilhar conhecimento com você. E se gostou, curte este vídeo, comente o tanto que você quiser, me faça pergunta, fique à vontade e deixe seu comentário aí. Traga muitas pessoas para a gente bater 100 mil seguidores nesse canal do YouTube. A gente é a única, ou melhor, o meu canal é o único que tá ficando para trás. Tem galera aí que começou com 100 e na gritaria conseguiu bater 200 mil pessoas e eu, com o trabalho que eu tenho, eu não consigo bater 100, galera. Então me ajude a bater 100 mil seguidores nesse canal, tá bom? É só você indicar, cada um indica uma pessoa e tá tudo certo. Todo mundo vem, quem chega não sai. E a gente vai fortalecendo nosso time aqui, fechou? Pois fica bem, beijo no seu coração e agora eu vou descansar.